Ok, pessoal, vamos aí fazer mais uma questão de eletromagnetismo. Lembrando que a gente está aí resolvendo essa questão para colocar lá na playlist de eletromagnetismo. Então, você que está estudando, se preparando para os vestibulares, vai lá, dá uma clicada e observe atentamente as questões que a gente colocou lá nessa playlist, tá bom? Então vamos nessa, pessoal. Deixa eu só preparar aqui. Ok. Na telinha, uma espira retangular é colocada em um campo magnético com o plano da espira perpendicular à direção do campo, conforme a figura mostrada. Mostra a figura aí. Se a corrente elétrica flui no sentido mostrado, pode-se afirmar em relação à resultante das forças e ao torque total em relação ao centro da espira que... Bom, então ele quer a resultante das forças e a resultante do torque em relação ao centro da espira. Eu vou passar aqui ó, uma linha tracejada na vertical e uma linha tracejada na horizontal. Só para ficar determinado esse centro aí da espira para a gente, ok? Tá, tudo bem. Então eu tenho uma espira retangular imersa no campo magnético e nessa espira está passando uma corrente I. O que vai acontecer? Então vai rolar uma força magnética na espira, ok? Então, em cada lado da espira, eu vou ter forças magnéticas, tudo bem? Mas essas forças magnéticas vão depender de alguns fatores. Por exemplo, ó, a gente sabe que a equação da força magnética no fio, ela é determinada por quem, pessoal? Campo multiplicado pela corrente, multiplicado pelo comprimento do fio, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre o vetor campo magnético e o vetor corrente elétrica, ok? Então, tem aqui o vetor indução magnética e o vetor corrente elétrica. Pronto. Esses dois aí vão determinar o ângulo que a gente vai utilizar para resolver e calcular a força magnética. Só que ele falou que a espira é perpendicular ao plano do campo, a direção do campo. Então, pessoal, esse seno aqui vai dar o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é 1, como a gente já sabe. Ora, então a força magnética, pessoal, ela ser determinada por B, por I e por L. Ok? Júnior, mas e... Olha só, aqui o fio nas partes de cima e embaixo aqui, ó. Esse fio aqui e esse fio aqui. Tanto esses dois fios como esse cara aqui, ó. E esse cara aqui da espira, esses dois laterais, estão perpendicular ao campo. Então não tem o que conversar, tá bom? Mas essa parte lateral de cima e de baixo, ela tem um comprimento maior. Então esse L aqui ó, vai ser maior em cima e embaixo do que nas laterais. Observe então que a gente vai ter uma força magnética na lateral, aqui, ó, aqui e nessa lateral aqui, ó, nessa lateral e nessa lateral, que elas vão ser menores, essas forças serão menores do que as forças em cima e embaixo da espira. Tudo bem? Bom, então como é que a gente faz então para determinar o sentido dessa direção? De sentido e a direção, melhor dizendo, do modo dessa força, ok? Bom, aí vai ter que ser a regra da mão direita número 2 ou a regra da mão esquerda. Eu vou só te dizer a regra e depois a gente vai fazer. Você vai com calma, observando que você vai chegar lá, tá bom? Ó, da mão direita número 2, a mão estendida é o campo magnético, o polegar vai ser a corrente e o tapa, fechando a parte de dentro, vai ser a força magnética, ok? Agora, como é que fica isso na mão esquerda? Na mão esquerda, o indicador vai ser o campo magnético, o dedo do meio vai ser a corrente elétrica e o polegar vai ser a força magnética, ok? Então, você escolhe ou a mão direita, regra número 2, ou a mão esquerda, a única regra que tem. Pegou a visão? Tá. Júnior, mostra como é que vai ficar isso daí. Pessoal, aqui no fio de cima, se eu usar a regrinha, como é que vai ficar? Ó, o fio, a corrente está para a esquerda, o campo está saindo do quadro ou saindo da tela do seu computador. Vamos lembrar? Ó, quando eu faço o campo assim, é porque o campo está saindo da tela, está saindo do papel, ok? Está saindo do quadro. Agora, quando eu coloco o campo assim, pessoal, ó, é porque ele está entrando. Então, aqui seria o final da flecha, aqui seria o início da flecha. Então, o campo está entrando embaixo aqui, ó, entrando nessa imagem aqui, e nessa imagem aqui em cima, o campo vai estar saindo. Como aqui a nossa imagem, o campo é só um pontinho aqui, ó, então o campo está saindo do quadro. Opa, então o indicador vai estar saindo do quadro, olha ele aqui, a corrente vai estar para a esquerda, olha aí, e o polegar vai estar para cima, indicando o sentido da força magnética. Então, eu vou desenhar uma força magnética aqui, ó. Olha, eu vou desenhar uma força magnética, vou até pegar outra cor,
que é para ficar um pouquinho diferente, tá bom, pessoal? Ó, vou desenhar a força magnética aqui. Esse é o vetor força magnética. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, pessoal. O vetor vai estar para baixo, ó. Porque só vai diferenciar porque essa corrente está no sentido contrário. Pegou a visão? Ó, então, ó, o indicador no sentido da corrente está saindo, ele está apontando para você. A força agora está para aqui, ó, o indicador apontando para você, o do meio está para a direita e o polegar para baixo, indicando que a força magnética está para baixo. Tudo bem? Como o tamanho desse fio de cima é igual ao tamanho do fio de baixo, a corrente e o campo são iguais, então essas forças são iguais. Pegou a visão? Bom, mas se as forças são iguais, então elas vão ficar, ó, uma para cima e uma para baixo, elas se anulam, ok? Aqui, nesse caso, das laterais, bom, vou fazer do lado direito e do lado esquerdo a gente vai utilizar o mesmo raciocínio. Ó, aqui o indicador, de novo, está saindo, sempre saindo. E agora, só que a corrente está para cima. Observe que o polegar agora está para o lado direito. Então, a gente vai desenhar o vetor força magnética para cá, ó. Tá vendo? Legal. Esse vetor aqui, eu vou desenhar ele um pouquinho menor do que o vetor de cima e de baixo. Por quê? Porque, de fato, o comprimento é menor, então a força vai ser menor. Mas elas também são iguais, observe, essa força é igual a essa em módulo, só que uma puxa para a direita, outra puxa para a esquerda, então elas se anulam. Então, qual que é a nossa conclusão em relação às forças? Se eu somar todas as forças, pessoal, na espira, ela vai ter que dar quanto? Zero. Isso significa que existe um equilíbrio de translação. A espira retangular, ela não vai se movimentar nem para a direita e nem para a esquerda. Por que ela não vai se movimentar? Porque as forças são iguais e são contrárias. Também não vai se movimentar nem para cima nem para baixo. E por quê? Porque as forças são iguais e elas são contrárias. Ok? Sentido diferente. Então, as forças se anulam. Então, a resultante da força é igual a zero. Logo, ela não se desloca nem para cima, nem para baixo, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora, Júnior, em relação ao momento. Pessoal, o momento, olha, o momento ele, de uma força é a força multiplicado pelo deslocamento, que é o braço, né, melhor dizendo, né, o braço, vezes quem? Vezes seno do ângulo. O ângulo continua sendo de 90 graus, então esse cara aqui dá 1. Então vai ser a força vezes o braço. Quem é esse braço, pessoal? Esse braço é a distância entre a linha de ação da força até o eixo, até onde eu quero descobrir. E se você pegar a linha de ação da força, das forças laterais, ou a linha de ação da força, das forças em cima e embaixo na lateral, elas vão passar pelo eixo. Em relação ao eixo, o momento resultante é igual a zero. Então, se eu fizer o momento resultante vai ser zero. Observe, fica até complicado para você olhar assim, porque você pode imaginar, e se essa força estivesse aqui, não é? Ou, por exemplo, aqui, né? Mas o somatório das forças não é zero? Então, em cima e embaixo, e o somatório das forças nas laterais também não é zero? Em cima, nas laterais direita e esquerda? É. Então, ele não tem tendência de girar. Ok? Ele não tem tendência de giro. Se ele não tem tendência de rotação, então o momento resultante tem que ser zero. Tudo bem, pessoal? Pegou a visão? Olha aí, então vamos pensar aqui, ó. Na letra A ele diz, a resultante das forças não é zero. Parou, porque ela é zero sim, então tá errado aqui, tá bom? Tá errado. Aí na letra B, a resultante das forças e o torque total são nulos. Perfeito. Letra B, o torque total é nulo e as forças resultantes, a resultante das forças também tem que ser zero. Tudo bem? Não tem rotação e não tem translação. Então, a resultante é igual a zero. Pegou a visão, pessoal? Então, um forte abraço. Mais uma questão respondida aí para você. Deixe o seu like, faça o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.